Bom, bom dia a todo mundo aí mais uma vez. Então, nessa aula de hoje, essa semana, né, nessa aula de hoje de quarta-feira, eu quero terminar essa parte introdutória, que é o capítulo 1 do livro, para na semana que vem a gente começar a parte mais matemática da teoria quântica. Então, nessa aula de hoje, o objetivo principal da aula é introduzir uma coisa que a gente chama de representação de momentos, que é o seguinte, deixa eu motivar um pouquinho para vocês entenderem a importância disso aqui. Quando a gente está trabalhando na mecânica clássica, a gente define o estado de uma partícula como sendo a posição e a velocidade, né, ou a posição e o momento dessa partícula. Então, o estado é um par, né, que é a posição onde ela se encontra. Eu vou usar o momento porque é uma linguagem mais próxima da mecânica quântica, mas a gente pode pensar também na velocidade. Então, isso aqui é um ponto nesse espaço. Esse espaço, em geral, tem 6 dimensões, né, x, y, z, px, py, pz, que é o chamado espaço de fases. Então, dado um ponto nesse espaço, você especifica o estado da partícula na mecânica clássica. Quando a gente trabalha na mecânica quântica, a gente viu que acontece uma coisa um pouco estranha, que é o estado da partícula, ele é dado por essa função de onda, que depende da posição. Né? Vou esquecer o tempo, por enquanto tudo isso aqui depende do tempo, dessa partícula se movimentando, mas o estado da partícula na mecânica quântica é dado por uma psi de R, ou uma psi de X. E essa função de onda, ela contém informação sobre probabilidades, né, da partícula estar numa determinada posição, né, dada pelo quadrado da função de onda. E o momento, né, as propriedades de velocidade e de momento dessa partícula, elas ficam meio que escondidas aqui. Né? Você tem uma certa ambiguidade entre posição e momento. Então, você tem, por exemplo, o princípio de incerteza, né, que impede que você possa determinar simultaneamente a posição e o momento com precisões absolutas, o que na mecânica clássica não existe, né? Muito pelo contrário, você precisa dessas duas informações para dar o estado da partícula. Então, o que eu vou mostrar hoje para vocês é o seguinte, que existe uma maneira de representar a mecânica quântica, uma maneira alternativa, onde o estado não vai ser dado por uma psi de R, mas ele pode ser dado por uma psi de P. Então, existe uma representação dual dessa que a gente está acostumado, que é chamada representação de momentos, e a partir da qual a gente pode calcular a probabilidade da partícula ter um determinado momento. Tá? Então, eu vou começar a aula motivando como que a gente vai introduzir isso daqui, então, e eventualmente a gente vai terminar com a introdução dessa representação e eu vou fazer um exemplo para vocês depois. Tá, então, deixa eu começar com a interpretação da função de onda. Eu quero falar duas coisas, uma que a gente já viu, que é essa interpretação de probabilidade, só vou rever rapidamente, e uma outra interpretação um pouco mais sutil que a gente não prestou atenção ainda. Então, a primeira coisa é a seguinte, vamos lembrar da experiência da fenda dupla. Então, a gente tem aqui uma fenda dupla, a gente vai lançar, vamos pensar primeiro em luz, então eu emito luz desse lado, a luz atravessa por esses furinhos, né? Cada furinho se transforma numa fonte de luz, então a luz sai de cada furinho, e essas frentes de onda que eu estou desenhando aqui, elas vão ter regiões de interferência construtiva, regiões de interferência destrutiva, e aqui nesse anteparo, então, a gente vai ver aquele padrão de intensidades, né, que é um padrão de interferência. Então, regiões onde as ondas, os máximos estão sempre em fase, então elas se interferem construtivamente, onde elas se anulam, tem esses mínimos aqui. A gente pode fazer a mesma coisa com partículas,
Eu mostrei para vocês fazer isso aqui com elétrons. E o que acontece com elétrons é que a gente, em geral, faz a experiência com um elétron de cada vez. Então, é um feixe muito raro, né, de elétrons. E esses elétrons, conforme eles atingem o anteparo, né, se eu fizer isso aqui em 2 dimensões aqui, a gente vai ver que cada vez que o elétron atinge um anteparo, ele atinge num lugar diferente. É um ponto só. O elétron bate em algum lugar, mas se a gente esperar um tempo, né, suficiente, a gente vai ver também que aparecem aqui regiões de mais elétrons, regiões de menos elétrons, igual aqui com a luz. Então, a ideia desse experimento é o seguinte: as ondas, quando a gente faz a interferência dos campos elétricos, e a gente calcula os padrões de interferência positivo e negativo, a gente pode adivinhar, né, aonde que vão estar os campos de eletricidade. Mas se a gente fizer isso aqui com um fóton de cada vez, né, se você reduzir bastante a intensidade do feixe, tem alguém que está com o áudio aberto, que está fazendo um ruidinho de fundo, se vocês puderem cancelar, por favor. Falou. Então, se você faz a experiência com um fóton de cada vez, e você coloca aqui nesse anteparo um monte de células que detectam fótons, então o fóton que vai vir aqui, né, uma luz com baixíssima intensidade, ela vai ativar uma dessas células só. O fóton tem energia Hz, essa energia é indivisível, é o pacote de energia, então ela só ativa um desses detetores e você vai ter algo muito parecido com o que você faz com os elétrons, detecção de alguns fótons, né, e formando o padrão depois de muitos fótons apenas. Então, o que a gente tira de útil disso aqui? É que o campo elétrico, que é a onda, o quadrado dele é a intensidade da luz, né, proporcional à intensidade da luz. Então, se a gente tem um campo elétrico intenso, a gente calcula a intensidade em cada ponto e a gente recupera esse padrão. Se você faz isso com um fóton de cada vez, você só tem um ponto aqui. Então, o que esse campo elétrico ao quadrado quer dizer sobre esse ponto, essa detecção única que você obteve? A gente pode entender que, como nos pontos de maior de interferência construtiva vão ter mais fótons, isso aqui dá, na verdade, a probabilidade do fóton atingir o ponto R. Então, se você fizer com um fóton de cada vez, onde isso aqui for grande, vai ter maior probabilidade, e, portanto, mais fótons vão estar aparecendo ali. E aqui é a mesma coisa, então a onda associada à partícula, ela vai ter essa interpretação também de probabilidade da partícula estar naquele ponto. Se você faz muitos experimentos, onde a probabilidade é maior, vai ter mais fótons. E daqui que a gente tira essa interpretação da função de onda como probabilidade. Muito bem, deixa eu propor agora para vocês um outro experimento, que é o seguinte. A luz, como vocês sabem, são campos eletromagnéticos em movimento, né, oscilando, e a direção de propagação da luz, vou chamar de S, ela está na direção de E vetor B. Certo? Então, se você tem uma onda eletromagnética se propagando para cá, vamos chamar essa aqui de direção Z, então o campo elétrico e o campo magnético, eles são perpendiculares, eles oscilam com o tempo, mas a direção de propagação está sempre na direção de E vetor B. Certo? Muito bem. O que acontece é o seguinte, a direção do vetor campo elétrico, a gente chama da polarização da luz. Então, a polarização é a direção do campo elétrico naquela onda propagante. Então, aqui, se eu chamar de X, Y e Z, então a polarização dessa onda que eu desenhei, a polarização aqui é X, tá? Porque o campo elétrico está aqui. O que acontece é que, dada a direção de propagação da onda, existem duas polarizações independentes,
que dão a mesma direção. Então, a outra polarização é essa daqui. Eu posso ter uma onda propagando para cá, eu posso colocar o campo elétrico na direção Y e eu coloco o campo magnético aqui para baixo, na direção menos X. Aqui eu também tenho E vetor B dando Z, mas agora a polarização é Y. Certo? Então, existem sempre duas polarizações independentes para cada direção de propagação da luz. Então, é útil, né, quando a gente trabalha com esse tipo de experimento imaginário que eu vou colocar para vocês, a gente usar uma notação complexa para descrever esses campos, que é a seguinte. Eu vou escrever o campo elétrico como sendo uma intensidade, E0. Então, no primeiro caso, por exemplo, a polarização na direção X. E a onda oscilatória, né, que está na direção Z, em vez de escrever com um cosseno ou seno de Kz menos ômega t, né, que daria essa oscilação ao longo de Z e ao longo do tempo, eu vou colocar uma exponencial. Tá? Exponencial complexa. Então, o campo elétrico, na verdade, seria, por exemplo, a parte real desse campo complexo. É mais fácil trabalhar assim, porque a intensidade da luz dada por esse campo elétrico é o módulo quadrado do vetor. Então, quando eu tomar módulo quadrado aqui, o módulo da exponencial dá zero, esse aqui é um versor unitário, dá simplesmente E0 ao quadrado. Então, o módulo de E0 ao quadrado. Certo? Então, se eu trabalhar com seno ou cosseno, para que eu obtenha esse resultado, que é a intensidade ou campo elétrico ao quadrado, você vê que a média, eu vou ter, se eu tomar módulo quadrado, eu vou ter um cosseno ao quadrado. Né? Então, isso aí continua oscilando. Então, para que eu tenha a intensidade, eu tenho que tomar uma média no tempo. Aí a média do cosseno ao quadrado é meio, tem toda essa álgebra extra que a gente tem que fazer. Então, essa notação é mais compacta para a gente fazer a coisa qualitativa. Então, muito bem. Então, eu tenho isso aqui representaria um campo elétrico na direção X. Então, vão ir uma onda se propagando na direção Z, certo? Então, é uma representação desse cara. E esse cara que está na direção Y é a mesma coisa. É a outra polarização. Eu posso escrever assim, campo na direção Y, Kz menos ômega t. Muito bem, então, meu experimento é o seguinte. Eu vou, em vez de construir uma... Então, essas duas polarizações são as polarizações independentes, mas eu posso ter polarizações mistas. Né? Então, imagina que eu construo um campo elétrico que não está nem em X nem em Y, mas está numa direção intermediária, que eu vou chamar de EP, que é cosseno θ X mais seno θ e Y. Está numa polarização inclinada, então no plano XY, o meu campo elétrico está aqui, está numa certa direção aqui, que forma um ângulo θ com o eixo X. Então, eu monto esse campo elétrico com essa polarização e eu vou fazer esse cara, essa luz, né, preparada dessa forma, passar por um analisador de polarização. Então, eu imagino que eu tenho aqui luz incidente e eu faço essa luz passar por um medidor que ele faz o seguinte, ele absorve toda a luz que tiver, deixa eu ver como é que eu fiz aqui, ele absorve, só para ficar igual à notação, se ele absorve X ou Y, ele absorve Y, então esse medidor, ele absorve toda a luz que tiver polarização Y,
Então, se você passar a luz com polarização Y, não sai nada aqui. Mas a luz com polarização X passa reta. Passa polarização EX. Tá, então, isso aqui é um medidor de polarização, né, que a gente tem nessas lentes, né, que você faz com polímeros. Ela absorve uma polarização e deixa passar a outra. Então, muito bem. Então, se você pode fazer os seguintes experimentos com esse cara aqui. Você prepara um campo elétrico na direção X, certo? Daquela forma que X é 0. E passa pelo analisador. O que acontece? Passa tudo. Ele é construído dessa forma. Então, a intensidade da luz que atravessa o analisador é igual à intensidade incidente. Intensidade transmitida, intensidade incidente. Se você fizer agora a mesma coisa com o campo elétrico na direção Y, o que acontece? Não passa nada. Certo? Então, aqui, a intensidade transmitida é 0. E, finalmente, o caso mais interessante, quando você passar, então, o campo que tem polarização mista. Então, o que acontece agora? Esse campo ele é composto de duas componentes. Uma parte dele está na direção Y, uma parte na direção X. Então, o que acontece com esse polarizador é que ele absorve a parte em Y. O que passa aqui é só a parte em X. Então, o campo transmitido vai ser E0, cosseno θ, EX, e aí KZ menos ômega-t. E, portanto, a intensidade transmitida é E0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Certo? Então, ele vai absorvendo componentes, e quando você está numa direção inclinada, só a componente X é que vai passar. Legal. Agora, imagina o seguinte, em vez de você fazer essa experiência do jeito que eu contei aqui, vamos fazer a experiência com um fóton de cada vez. Então, a gente prepara a luz com polarização P, inclinada dessa forma. Essa luz tem uma frequência ômega, ou Ni, né, se a gente quiser. Esse ômega é 2π vezes Ni. Então, dada a frequência da luz, eu sei qual que é a energia de um fóton. A energia do fóton é Hν. Então, eu preparo um feixe que é tão fraco que o fluxo de energia pelo feixe é 1 Hν por segundo. Então, eu sei que a cada segundo está sendo emitido um fóton só por esse feixe. E eu faço o feixe passar pelo analisador. Então, eu tenho agora aqui um fóton. Certo? Esse fóton tem energia Hν e ele tem polarização EP. E eu passo ele aqui pelo analisador. Deixa eu voltar aqui. Isso. Análise é com S, né? Com Z. Então, o que acontece com esse fóton que passa? O fóton ele não pode passar cosseno de θ vezes o fóton. O fóton tem energia Hν, ele não pode ser quebrado num pedaço de fóton e no outro pedaço de fóton, porque a frequência dele está fixa. Então, o que acontece aqui é o seguinte, ou o fóton passa, ou ele não passa. Só tem duas respostas possíveis
para esse experimento, não pode passar meio fóton. Então, o fóton passa ou não passa? Então, se ele passou, você garante que a polarização dele é EX, porque ele passou. Se ele não passou, a polarização dele é EY, porque isso aqui absorve EY. Então, se você fizer agora, em vez de jogar um fóton no analisador, você fizer essa experiência N vezes, você joga N fótons, um de cada vez, o que você vai descobrir é o seguinte, que em média, se ele for grande, passam, quantos desses fótons vão passar? N cosseno ao quadrado de θ. Tá, então, novamente, aquelas conclusões que a gente tira sobre o campo, elas se tornam conclusões sobre probabilidades. E mais do que isso, né, quando aqui esse analisador ele está fazendo uma medida a gente pode pensar nisso aqui como medidor de EX. Eu quero saber se a polarização do fóton é EX ou não. Então eu jogo o fóton, se ele passar, fala, beleza, a polarização era EX porque ele passou. Se ele não passar, fala, a polarização não era EX e, portanto, devia ser EY, certo? Então, as respostas desse cara são 0 ou 1. Ou passa ou não passa. Ou é EX ou não é. Tá? Ou posso inverter e fazer com EY. Então, aquela polarização que a gente construiu, cosseno de θ, EX, mais seno de θ, e Y, ela é uma combinação linear de duas polarizações possíveis e os coeficientes desse cara te dá a probabilidade de que um fóton nesse estado tenha polarização X ou polarização Y. Tá, então, assim, mais formalmente, eu posso escrever assim, eu construo um fóton cuja polarização é uma soma de CI e I, certo? Que é o cosseno e o seno para X e Y. E, ao medir essas polarizações, né, então eu tenho CX, EX, mais CY, EY, e eu vou normalizar isso aqui, né, supondo que isso aqui é 1. Então, a interpretação desses caras é assim, esse fóton ele pode ter polarização EX ou EY, se eu fizer uma medida de EX, eu vou encontrar sim ou não. A única resposta da medida é a polarização é EX ou não é EX. Mas a probabilidade da resposta ser positiva é o módulo de C1 ao quadrado. Se eu fizer uma medida de EY, também a resposta é sim ou não. Ou é Y ou não é Y, mas a probabilidade que seja Y é módulo de C2 ao quadrado. Tudo bem? Eu vou passar esse exemplo aqui simples para a função de onda agora, para a partícula livre, e a gente vê que isso aqui vai ter uma importância grande na interpretação de quem é quem aqui. Alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram comentar aqui? Ok, então vamos voltar então para a mecânica quântica e ver o que essa analogia nos diz de interessante. Então, olha só, vamos pegar então novamente a partícula livre. E, deixa eu arrumar um pouco melhor aqui. Então, a gente tem a equação de Schrödinger para ela.
Vamos fazer em uma dimensão. Professor, Oi. só para entender uma coisa, naquilo que você estava falando agora há pouco, você Uhum. estava criando, então, elétrons com polarizações aleatórias. E aí, através do medidor, você identificava a probabilidade de ter polarização X e Y, era isso? Isso, exatamente. Aqui são fótons, né? Então é luz, né, que tem a polarização X e Y. Fótons, desculpa. Isso. Então, isso. Então, o que eu quero fazer é o seguinte: então, eu construo um medidor que mede X, né? Então, mede X e Y simultaneamente, né? Porque se eu jogar um fóton aqui, ele passar, eu sei que a polarização é X. Se ele não passar, eu sei que é Y. Então, se eu te der um fóton assim, só está aqui um fóton, qual que é a polarização dele? Então, você passa aqui para esse analisador e você sabe me dizer se é X ou Y, se ele passar ou não passar. Então, agora, se eu construo um fóton cuja polarização é inclinada, né? Então ela não é nem X nem Y, então ela está aqui. O que vai acontecer com esse analisador? O que ele faz, o campo elétrico, né? Ele posso pensar o campo elétrico na direção P como uma superposição de um campo elétrico X e um campo elétrico Y. Certo? A soma desses dois dá o ET. Então esse fóton é como se ele tem uma combinação linear das duas polarizações. Essa parte da polarização, então se eu fizer isso com um feixe de alta intensidade, o que eu vou estar medindo é isso aqui, ó. Ele simplesmente come toda essa parte que está na direção Y e deixa passar a parte em X, a intensidade cai para E0² cosseno ao quadrado. Agora, se você faz com um fóton de cada vez, não tem isso, né? Ou o fóton passa, o fóton não dá para ter um fóton vezes cosseno de θ. Então, o que acontece é que esse medidor, isso aqui vai estar associado ao colapso da função de onda. Então, você tem uma função de onda que é uma combinação linear. Ao medir a polarização EX, se ele passar, a polarização agora é EX. Então, a função de onda colapsou de EP para EX. E a probabilidade dele passar é a componente do EX. É quão intensa é a fração de EX nessa função de onda. Ah, certo, entendi. Certo? Tá, obrigado. Professor, Diga. mas nesse caso, se a gente, por exemplo, girar o polarizador e trocar agora o EX e o EY para outras direções, essas direções que são os autoestados aí do fóton, eles já não são mais as direções que eram anteriormente. Isso, então exatamente. não parece ter um autoestado intrínseco do fóton. Então, é assim. Tá, uma boa pergunta. Então, o estado do fóton é esse aqui, ó. Nós preparamos ele dessa forma. Ao medir, então, se eu pegar esse analisador e girar de forma que eu esteja medindo exatamente EP, então eu coloco a polarização na direção de EP, passa tudo. Certo? Porque ele está deixando passar exatamente a direção que eu preparei. É como se eu tivesse preparado tudo na direção X, aí passa tudo. Agora, se eu deixar ele na direção X do jeito que eu construí e o fóton na direção EP, já vai passar ou não passar dependendo da repetição do experimento que eu faço. Então, na verdade, isso que nós vamos formalizar isso aqui a partir da semana que vem. Então, esse é o estado. Esse aqui é o medidor. Então, eu posso medir várias coisas, mas uma vez que eu escolho o que eu quero medir, eu tenho que pegar esse estado e escrever esse estado na base do que eu quero medir. Então, por exemplo, se eu pegar um medidor e trocar, rodar um pouquinho, eu posso escrever esse mesmo estado como sendo, sei lá, cosseno φ e x'. Então, eu rodo de xy para x', y'. Então, eu vou ter um novo ângulo. Certo? Então, agora eu vou ter um x' aqui, y' aqui, e o fóton continua com a sua polarização EP. Então, agora esse aqui é um ângulo φ diferente. Então, a probabilidade dele passar nesse medidor torto é cosseno quadrado de φ. Então, dependendo do que eu meço,
eu tenho que pegar o meu estado e escrever esse estado em relação ao que eu quero medir. Tá? A gente vai formalizar isso direitinho, vai ficar mais claro mais para frente. Mas a ideia é essa, o estado está aqui, o medidor é outra coisa. Então, para que eu calcule probabilidades de uma coisa acontecer ou não, eu tenho que pegar esse meu estado e escrever o estado em termos do que eu quero medir. E aí eu tenho essas probabilidades. Tá ok? Tá, não, eu entendi, mas ainda é um conceito confuso, assim, porque Não o é, não, autoestado isso, não, ele perfeito. é uma propriedade da partícula, os Então, autoestados, ou ele é uma propriedade do sistema onde a gente está interagindo com a partícula? então, são duas coisas diferentes que eu entendo que esteja confuso, que a gente não falou direitinho disso. Mas o estado é uma coisa. O estado é esse aqui. Então, ele tá definido, eu preparei dessa maneira. Agora, dependendo daquilo que eu vou medir, você vê esse estado EP que eu escrevi aqui na linha de baixo, é o mesmo estado. Eu só estou decompondo em bases diferentes. Então, o estado é sempre o mesmo, mas dependendo daquilo que eu quero medir, eu tenho que escrever, eu tenho que decompor esse estado na base do medidor. E aí eu vou ter os coeficientes como sendo as probabilidades de obter a medida daquele medidor. Tá? Eu vou formalizar isso aqui um pouquinho mais para frente. Tá? Na semana que vem a gente vai começar a falar dessas coisas e a gente vai definir isso como, né, são parte dos postulados da mecânica quântica, como que são os medidores, o que eu posso medir, como que é a medida, como é que eu faço. Vai ficar um pouquinho mais claro. Então tá, então deixa eu só fazer uma analogia aqui com a partícula livre, para talvez que acho que vai ficar também clarear um pouquinho. Então vamos ver, ó, equação da partícula livre, a gente faz aquela famosa mudança de separação de variáveis, então vou separar a parte em x e a parte no tempo, a parte no tempo a gente já sabe que vai ter essa forma, e substitui isso aqui na equação e tem a equação independente do tempo. Oi, professor. Luiz Gustavo tem uma pergunta. O microfone dele não está funcionando. Então, está aqui a equação independente do tempo. Ops. E a gente sabe a solução desse cara. Então, uma solução dessa equação é φ de x igual a E aí kx, onde o k tem a ver com essas constantes, né? Raiz de 2me Professor, sobre h cortado. desculpa interromper, professor, mas acho que o Luiz e a Alexa tentaram mandar a mensagem aqui no chat. Pessoal, tem gente com o microfone aberto aí. Oi, professor, o senhor está me escutando? Opa, estou escutando, diga. É que o Luiz e a Alexa tentaram fazer uma pergunta para o senhor, mas acho que o microfone deles está um pouquinho baixo. Então foi isso. Eu pensei que era ruído de fundo aqui, eu não escutei. Deixa eu... fala de novo, gente. O Luiz colocou aqui perguntando se tem diferença de lançar os N fótons, um de cada vez, para N fótons de uma só vez. Então, se você... a ideia é a seguinte, eu quero evitar interferência entre fótons, mas, em princípio, não tem problema. Se você... assim, pensa que você tem ondas, né? Esquece a mecânica quântica por enquanto. Né? Pensa que você tem campos eletromagnéticos passando por esse analisador. Então, o que acontece é que esses campos eletromagnéticos você decompõe. Então, a luz com polarização EP, você pode pensar como sobreposição de dois campos elétricos. Né? Você tem um campo elétrico na direção X, um campo elétrico na direção Y. Esses campos estão em fase, né? Então eles têm a mesma oscilação e o campo resultante está na direção P. Então o que acontece com o analisador é que ele come esse pedaço e deixa passar esse. Ele simplesmente absorve uma parte do campo elétrico.
A questão quando você faz com um único fóton é que não dá para você absorver um pedaço do fóton. O fóton continua tendo polarização EP. Então, a polarização do fóton continua sendo essa daqui, ó. Só que quando ele passa pelo analisador, o fóton, como ele é um quantum de energia, você não pode passar um cosseno θ dele e absorver seno θ dele. Então, o que acontece é que ou o fóton passa totalmente, ou ele é totalmente absorvido. Essa que é a diferença. Tá? Então, como que isso se conecta com a mecânica, com a descrição ondulatória? É porque ao jogar um fóton de cada vez, ou ele passa ou não passa. Mas a proporção de fótons que passa é n cosseno ao quadrado de θ, e isso, portanto, é compatível com a intensidade luminosa que passa, né, que é a intensidade inicial, que são os n fótons que você jogou, cosseno ao quadrado de θ. Então, essa intensidade se transforma numa coisa probabilística. É muito parecido com isso aqui, né? Com a coisa da fenda. Um fóton de cada vez, se você tem um sensor de luz aqui, né, uma placa cheia de sensorizinhos, quando você joga um fóton, um dos sensores vai acender. Só um. Porque o fóton ele não se divide. Então, você vai ter um clique de cada vez, mas ao fazer, né, ao computar vários cliques, você vai ter regiões onde bateram muitos fótons, regiões onde não bateram nenhum fóton. E aí você recupera o padrão de interferência jogando um fóton de cada vez. Tá? Então, a ideia desse experimento aqui é mostrar que essas coisas quantizadas, né, quando você tem um estado do seu sistema que não é, vamos dizer assim, diretamente compatível com o que você está medindo, se aquela polarização P você está medindo X, o que vai acontecer é que não é que vai passar um pedacinho. Ou ele passa inteiro ou ele não passa. E a interpretação desse coeficiente que está aqui, né, esses dois coeficientes, onde você decompõe seu estado nos estados do medidor, que é X e Y, esses caras vão te dar a probabilidade do fóton passar ou não. E não o pedaço do fóton que passou. Certo? Essa aqui é a diferença. Não é que passou fóton cosseno θ. Passou o fóton inteiro ou não passou. Mas a probabilidade de passar depende desse coeficiente. Tá, deixa eu fazer o análogo aqui para a partícula, a gente pode continuar a discussão depois. Então, essas coisas, elas podem parecer um pouco estranhas, elas são um pouco estranhas, a gente vai depois definir isso direitinho, mas é assim que acontece, né? As coisas isso se verifica de fato nos experimentos. Então, olha só, vamos pegar a partícula livre. Então, eu resolvo essa equação, tenho a minha função de onda usual, que a gente tem escrito aí o tempo todo, que é essa daqui. E aí, Kx menos ômega-t. Então, quem são esses caras aqui? O ômega é o E sobre H cortado. E quem que é o E? E é H2K2 sobre 2N. Certo? Eu vou escrever tudo em termos do K. Então, H2K2 sobre 2N, um dos Ks cancela. Então, o ômega depende do K. E o momento da partícula é H cortado K. Tá? Então, eu tenho energia e momento, tudo dependendo do K. Certo? Eu defini o K dessa maneira, eu vou indexar tudo por K em vez de indexar por E ou pelo momento. Então, para cada quem que é K, tanto faz, eu escolho o K, né? Eu escolho a energia. Dado uma partícula com energia E, eu calculo o K e eu tenho a função de onda dela. Então, essa aqui é a função de onda de uma partícula com número de onda K ou com momento P igual a H cortado K e energia HK2 sobre 2. Muito bem. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou construir um estado de uma partícula livre que é uma combinação
de duas ondas dessas. Então, eu vou considerar agora um estado que é C1, e aí K1x menos ω1t, mais C2, e aí K2x menos ω2t. Então, a primeira coisa importante, essa função de onda, ela satisfaz essa equação de movimento. Como que eu sei isso? Ó, isso é uma equação linear, cada um desses pedaços satisfaz a equação, e, portanto, qualquer combinação linear de funções que satisfaçam a equação também satisfaz. É só substituir e ver que, de fato, se você derivar dψ dt, você vai obter menos H2 sobre 2e, d2π dx2. Então, isso é uma solução da equação, isso é uma solução da equação, e essa combinação linear também é solução da equação. O que isso quer dizer? Então, quando eu tinha só a função de onda, vamos chamar de ψ1, que era E aí K1, x menos ω1t, isso aqui eu sei que eu estou representando uma partícula com momento P igual a H cortado K1. Se eu só tivesse a solução ψ2, isso aqui estaria representando uma partícula com momento P igual a H cortado K2. Esse cara aqui agora é uma combinação linear de dois momentos possíveis. Então, qual que é o momento dessa partícula? Eu não sei. Tá? O momento dessa partícula não está mais bem definido, é uma combinação de dois. Tá? Então, eu vou falar isso aqui agora de forma um pouco solta, do mesmo jeito que eu fiz com os fótons, e depois a gente vai formalizar, mas a ideia disso aqui é o seguinte, é como no experimento de polarização. Se eu fizer uma medida do momento dessa partícula, então eu preparo uma partícula nesse estado e bolo um instrumento que mede o momento. O que eu vou encontrar como possíveis medidas do momento? Possíveis valores de P. Eu só vou encontrar H cortado K1 ou H cortado K2. Tá? A função de onda é uma combinação de dois pedaços e esses são os dois momentos possíveis que eu incluí na minha função de onda. Então, se eu fizer uma medida de momento, ou vai dar H cortado K1 ou vai dar H cortado K2. Quando que vai dar H cortado K1? Vai dar H cortado K1 com probabilidade módulo de C1 ao quadrado e vai dar H cortado K2 com probabilidade módulo de C2 ao quadrado. Então, se C2 igual a 0 e C1 igual a 1, só pode dar H cortado K1 ou vice-versa, mas em geral pode dar um dos dois e a probabilidade de dar um ou dar outro é o peso do coeficiente, né, da contribuição daquela onda no estado total. Então, esses coeficientes que estão aqui são análogos, né, ao cosseno θ seno θ, que dá a polarização do fóton. No fóton eu só tenho duas polarizações independentes, né, eu tenho que escolher uma base, e aí eu tenho o x e o y, ou x' e y', uma base ortogonal, e eu decomponho meu estado nessa base. Aqui, como eu estou falando de momento, eu fiz um exemplo com dois momentos possíveis, mas eu posso ter quantos momentos eu quiser, certo? Então, o estado mais geral da partícula livre vai ser uma combinação linear de todos os estados possíveis. Então, eu vou combinar com pesos G de K as ondas E aí Kx menos ω_t dk. Eu vou colocar aqui por conveniência, depois eu explico por que a gente coloca aqui. Eu vou colocar um raiz de 2π aqui na frente, tá? Só para... Então, o coeficiente, na verdade, é gk sobre raiz de 2π, é o peso
de cada uma dessas ondas. Professor, Diga. eu queria saber da parte passada, você teria que fazer um experimento para obter especificamente o momento 1 e 2? Isso, O equipamento tinha que medir exatamente, ele podia medir outros tipos de momento, um P3, seria uma combinação do P1 e P2, mas tem que preparar o equipamento para isso, né? Então, você imagina assim, imagina que você consiga medir, preparar um equipamento que mede um momento, qualquer que seja o momento, você mede um momento exatamente. Vamos pensar que você consegue fazer isso. Tá? Você consegue medir qualquer momento. Você joga uma partícula lá e te diz qual é o momento da partícula. Então, se você jogar essa partícula nesse medidor, ele ou vai dar esse valor ou vai dar esse valor. Porque só tem essas componentes aqui. Mesmo que o medidor consiga medir qualquer coisa. Porque como no estado não tem qualquer coisa, só tem K1 ou K2, então ou ele vai dar o H cortado K1 ou vai dar H cortado K2. Se você tivesse agora, deixa eu... Se você somar aqui agora uma terceira componente, preparar um estado assim, aí, quando você joga no medidor, ou ele dá K1, ou K2, ou K3. E as probabilidades são o módulo quadrado de cada coeficiente, desde que a soma seja 1, né? Desde que esteja normalizado. Eu estou supondo que módulo C1 ao quadrado mais módulo C2 ao quadrado mais módulo C3 ao quadrado seja 1, para normalizar essas probabilidades. Tá? Então, ele busca na função de onda aqueles momentos que existem e o resultado vai ser um dos momentos que está aqui dentro, com probabilidade coeficiente ao quadrado. Perfeito, professor. Entendi. Beleza? Tá, legal. Então, aqui, né, o caso geral é isso. Né? Você pode ter qualquer momento. Então, na verdade, é uma integral, né? Não é uma soma. O caso geral é uma integral. Qualquer momento pode aparecer. E a interpretação desse cara aqui é que o quadrado dele está associado com a probabilidade de uma medida do momento desse estado resultar H cortado K. Para cada K. Então, se você tem, por exemplo, vamos fazer uns exemplos depois, mas se você tiver, por exemplo, ficou torto aqui. Vou fazer de novo. Se você tiver um G de K ficou torto de novo, deixa assim mesmo, um G de K dessa forma, então você vai ter, quando você passar pelo medidor, vai ter grande chance do momento da partícula ser alguma coisa próxima de K0 e vai ter uma probabilidade muito pequena de ele estar muito distante de K0. Então, dependendo de como você prepara o estado, né, os momentos que você mede, né, podem ser diferentes. Então, você vê que esse cara que está aqui, deixa eu fazer isso aqui, eu vou só reescrever isso aqui, eu vou esquecer o tempo por enquanto, vamos escrever isso aqui em T igual a 0. Professor, Diga. Nessa frase que você escreveu, em viabilidade, uma medida do momento ser H cortado, K, seria um K0, conforme o gráfico que você fez embaixo? Então, imagina que o G de K é dado dessa forma aqui. Né? Então, você prepara um estado, pega esse G de K, joga aqui, integra e tira o seu psi de xt. Então, quando você medir o momento dessa partícula, você vai ter grande probabilidade de ter momento H cortado K0, né? Mas também tem probabilidade alta de ter esses valores aqui próximos e pequena de estar fora. Tá? Então, mas cada vez que você medir, você vai ter uma coisa diferente. Então, se você fizer várias medidas e fizer um histograma, vai dar um negócio parecido com esse. Entendi. Entendeu? Esse negócio de medida, ele é sutil. Eu estou falando aqui tudo de um jeito meio solto, mas a gente vai formalizar isso depois, porque tem a seguinte sutileza aqui. Imagina que você prepara uma partícula nesse estado com esse G de K. Aí você faz uma medida do momento. Deu um certo valor, sei lá, deu esse valor aqui. Você mediu e encontrou esse valor. O que acontece com a partícula imediatamente após a medida?
o fato de você medir altera a função de onda. E é que nem passar no analisador. Depois que passou, a polarização ficou em X. Aqui, depois que você mediu o momento ficou nesse valor. Você altera a função de onda. A função de onda colapsa de uma combinação linear para aquele único valor que você mediu. Então, se você quiser fazer uma nova medida, você tem que preparar outra partícula no mesmo estado e medir de novo. A gente vai falar isso depois com bastante precisão daqui a algumas poucas aulas. Deixa eu só escrever isso aqui em t igual a 0 para a gente ver. Isso aqui. Olha só, o que é essa expressão aqui matematicamente falando? Né? Isso aqui é o psi de x, eu estou escrevendo como uma transformada de Fourier de g de k. Certo? E o g de k é o que te diz, te dá informação sobre os momentos. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou reescrever esse negócio que eu fiz aqui, só que em vez de escrever k, eu vou escrever direto em termos de p, que é igual a h cortado k, para ficar um pouco mais evidente. Isso, né, os livros fazem toda hora essa troca, né? Às vezes usam k, às vezes usam p, a diferença é só um h cortado, mas às vezes é mais conveniente um ou outro. Então, olha só, imagina que eu construo um estado dessa forma. Como eu vou escrever em termos de p, vai aparecer um h cortado aqui. Aí eu vou mudar o nome aqui também. Eu vou chamar aquele coeficiente, que era o g de k, de psi de p. E onde tinha k, eu vou pôr p só h cortado. Aqui. Tá, só para explicitar que p é o momento mesmo, em vez de usar o h cortado, o k, que é p sobre h cortado. Então, olha só, eu construo um estado que é uma combinação linear de vários momentos possíveis, e o peso desse momento eu estou chamando de psi de p. Dado o psi de p, então se eu quero, eu dou para vocês uma função de onda qualquer, e eu pergunto para vocês, será que dá para escrever esse cara dessa forma, com uma transformada de Fourier? Porque se eu conseguir escrever isso aqui, né, em termos desses coeficientes, então, que é só o peso, né, o peso de cada onda que eu entrei para construir meu estado, eu tenho uma informação preciosa aqui. Se eu tiver o psi de p, eu sei que a probabilidade de uma medida do momento resultar p é psi de p ao quadrado. Se eu só der a forma do psi de zero, você fala, eu dou psi de zero. Mas o psi é real, só para ficar fácil de desenhar, eu dou um psi para vocês, ele tem essa carga aqui em t igual a zero. Então, aqui, o que eu tiro de informação daqui? Eu tiro a probabilidade da partícula estar em algum lugar. Ela é mais provável de estar aqui, é pouco provável de estar aqui nas pontas, etc. E o momento? O que eu posso dizer sobre o momento? Tem um jeito de saber sobre o momento. Eu pego essa função de onda, escrevo ela nesse formato, e eu pergunto qual que é o psi de p, tal que essa integral deu o psi que eu tenho. E aí, esse psi de p ao quadrado te dá a probabilidade de eu medir momentos. Então, se eu agora tiver o psi de p calculado, pode ser que eu descubra que isso aqui é assim. E eu sei que tem um momento principal aqui envolvido. Tá? Então, como que eu faço? Eu dou um psi de zero, como que eu descubro quem que é o psi de p? Ora, eu inverto essa transformada de Fourier. Tá? Então, vamos ver aqui. Então, dado o psi de zero, eu quero descobrir quem que é o psi de p. Então, o que eu faço? Eu vou usar essa representação. Bom, deixa eu primeiro fazer a conta aqui, depois eu mostro. Então, eu escrevo
o psi de zero como essa transformada de Fourier, né, cujo peso vai me dar as probabilidades que eu quero, dp. E eu inverto isso aqui para descobrir quem que é o psi de p. Então, como é que eu faço isso? Eu multiplico dos dois lados, é o truque de transformar de Fourier, né? Então, eu vou multiplicar aqui dos dois lados por uma exponencial de menos i p' x sobre h cortado e vou integrar em dx. Aqui, mesma coisa. Então, vou ter uma integral dupla aqui. Então, essa integral, eu vou reescrever assim. Eu tenho uma integral em dp e uma integral em dx. Eu vou fazer primeiro a integral em x. Então, eu deixo a integral em dp aqui olhando. E a integral em x, ela é i x p menos p' sobre h cortado dx. E acontece que essa integral aqui é conhecida, e faltou 1 sobre 2πh cortado. Essa integral é proporcional à função delta. Então, a gente tem o seguinte resultado, que está naquelas notas de aula que eu coloquei ali, que 1 sobre 2π e aí kx dx é delta de k. Ou, se a gente quiser escrever isso aqui em termos de p, só fazer a mudança de variáveis de k para p sobre h cortado. Então, aparece um h cortado aqui no p. Deixa eu ver aqui, dx. Isso aqui é delta de p. Tá? Então, esse cara que está aqui, essa integral toda, ela vai ser, olha só, o que é delta é 1 sobre 2πh cortado da integral para exponencial. Então, a integral sozinha é 2πh cortado, delta do argumento. Né? Aqui o argumento é p. Aqui o argumento é p menos p'. Certo? Então, ver se cabe aqui mesmo. Então, como isso aqui dá uma delta de p menos p', olha só, a integral em p, que eu tenho que resolver, então, primeiro, tem um 2πh cortado aqui, tem um 2πh cortado em cima, então sobra uma raiz em cima. Certo? E a integral que eu tenho que fazer é a integral de psi de p com uma delta de p menos p'. Então, isso aqui, a delta, né, só calcula a função em p'. Tá? Então, eu consigo resolver o p'. Então, é só passar esse 2πh cortado para o outro lado e eu tenho quem que é o coeficiente psi de p. Tá? Então, nós temos uma linha aqui, eu vou escrever isso aqui de novo na próxima slide. Tinha uma linha aqui, eu estou omitindo a linha. Aquela raiz que estava lá, eu passo para o outro lado. E fica a integral dx. Certo? Então, só joguei isso aqui para o lado de cá. E como estava tudo escrito em p', eu tirei a linha e deixei direto aqui. Então, olha só que interessante, né? A gente tinha escrito psi de x exatamente dessa forma, em termos desses coeficientes psi de p. Então, isso aqui é onde a gente partiu. A gente fez uma combinação de todas as funções, de todas as soluções possíveis, com todos os momentos, com pesos que a gente chamou de psi de p0. Se eu inverter essa relação, eu tiro o psi de p0 em termos do psi de x e é super simétrico.
certo? Então, se eu der para vocês a função de onda em psi de x, o que permite calcular essas probabilidades em posição, com esse psi de x eu posso fazer essa conta e calcular o psi de p. E isso vai me dar a probabilidade de eu medir p, certo? Eu recupero aquela informação que estava faltando. E isso aqui é super simétrico. Então, essa forma de descrever a partícula com psi de x é chamada, então, de representação de posição. E essa outra forma aqui é chamada de representação dos momentos. Todas elas contêm toda a informação possível dos momentos. Então, ambas contêm a informação que você precisa. Ambas descrevem totalmente a partícula, porque a partir de uma você consegue calcular a outra. Então, existem duas maneiras diferentes de representar a sua partícula. Elas estão ligadas entre si por uma transformada de Fourier. E você transformar de uma para outra permite que você recupere a informação que você não enxergava automaticamente a partir da outra representação. Só para dar um exemplo aqui, que eu não vou fazer essa conta aqui, mas acho que é legal falar. Eu tinha falado no curso de estrutura da matéria, nós vamos demonstrar isso daqui a pouco. Você lembra que quando a gente calcula, por exemplo, o valor médio da posição de uma partícula, eu calculo assim, né? Dado que eu tenho a probabilidade de encontrar a partícula em x, o valor médio é x vezes o peso dado pela probabilidade. E como que eu fazia essa conta em P? Ora, eu tinha que convencer vocês que o P, né, nessa representação de coordenadas, ele é um operador. E a maneira de calcular o valor esperado do momento é fazer isso aqui. A gente quebra esse módulo ao quadrado em 2 pedaços e faz essa conta aqui, ó. E H cortado de psi de x que retorna no momento, eu faço essa integral e dá o valor médio de P. O que nós vamos mostrar mais para frente, usando essas propriedades, é que isso aqui é exatamente igual a P psi de P ao quadrado de P. Ou seja, o valor médio, dada a probabilidade em momento, eu calculo o valor médio dessa maneira. Essa é a forma natural de calcular o valor médio. E isso aqui é igual a isso. A gente vai mostrar que isso é uma igualdade usando essas propriedades de transformada de Fourier. Tudo bem? Está mais ou menos clara a ideia aqui? Então, diga. Eu fiquei um pouco perdido de onde foi o GK. Ah, tá. Acho que ele foi parar. Então, o GK, eu renomeei ele, eu mudei ele de nome. Né? Aqui, como eu estava falando sempre de K, eu usei um G de K. Agora eu vou falar de momento, né? Vou chamar P igual a H cortado K e fazer tudo isso aqui em termos de momento. Então, o que eu fiz foi reescrever exatamente isso aqui, só que o G de K eu chamei de psi de P agora. Tá? É como se eu fizesse isso aqui, né? Deixa eu então, a primeira coisa foi isso aqui. A gente escreveu o psi. A gente fez aquela combinação com vários Ks. Então, G de K. E aí, Kx menos ômega t dk. Então, se eu escrever isso aqui em termos de P, em vez de escrever em termos de K, o que eu fiz foi o seguinte, eu reescrevi isso aqui assim, ó, como um psi de P. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Deixa eu mudar a notação primeiro para ficar mais claro. Como eu misturei aqui o tempo e sem o tempo, ficou um pouco confuso mesmo. Então, primeiro, uma coisa que eu podia fazer é assim, né? Eu vou escrever, vou só mudar aqui a constante de normalização para ficar mais, para ter aquela simetria entre uma e outra, e vou chamar isso aqui, em vez de G de K, vou chamar de G de P. Tá? Vou usar P como
H cortado K. dp. Então, só fiz uma mudança de variáveis dessa forma. Tá? Então, K ficou H cortado sobre P, o dk vira dp, e eu estou, em vez de usar aqui direto 2π, é mais conveniente usar a raiz, porque as expressões ficam um pouquinho mais simétricas. Mas então, o que é o G de K? Eu só chamei de G de P. O que acontece é o seguinte, para a partícula livre, então, se eu escrever isso aqui em T igual a 0, isso aqui fica o G de P, e aí Px vai cortado dp. Tá, e esse cara aqui eu só estou simplesmente renomeando ele, chamando de psi de P0. Se eu quiser manter o tempo, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou falar sobre o tempo na quarta-feira, eu vou falar sobre a evolução temporal, aqui eu estou deixando tudo em T igual a 0, mas o que seria o psi de pt seria o G de P junto com a exponencial do tempo. Tá? Então, em T igual a 0, o psi de P é o G de P, é o peso das ondas de momento P na composição, mas se eu quiser deixar o tempo junto, aí esse cara aqui, ele é o que eu estava chamando de G de P junto com a parte temporal. Deixa eu escrever em termos do momento também aqui. Menos I. Então, o que é isso? Qual que é a parte temporal? É ET sobre H cortado. Né? Então, quando você escreve em termos do momento, ficaria assim. Então, o coeficiente para a partícula livre, você vê que se você olha em T igual a 0, o módulo desse coeficiente, então, dá o peso da onda de momento P, então é a probabilidade de você medir aquele momento nesse estado. Quando a coisa está andando no tempo, no instante T, a probabilidade da partícula até aquele momento é o módulo do coeficiente ao quadrado no tempo T. Que para a partícula livre, quando você toma um módulo quadrado, isso aqui some, né? Isso aqui é uma fase, então isso aqui vai sair. Então, a probabilidade de você medir um certo momento na partícula livre independe do tempo. Você prepara o estado, então, se você medir um momento no estado em T igual a 0, você tem uma certa distribuição de probabilidade de encontrar um determinado momento. Se você fizer essa medida no instante T futuro, essa distribuição de probabilidade é igual, porque a parte do tempo é uma fase só que não atrapalha. Tá, mas eu vou falar sobre o tempo na quarta-feira, vou falar sobre evolução temporal na quarta-feira. Eu queria aqui só pensar assim, vamos pensar que você tem um estado em T igual a 0, né? Então você tem um psi de x0, com esse cara você tem probabilidades da partícula estar em x, você calcula a valor médio de x, a valor médio de x2, né? Calcula incerteza ΔX, etc. Se você decompor esse estado em termos dos momentos, quais são os momentos que estão contribuindo para esse estado? Então, esse peso de cada momento você pode encontrar, dado psi de x0, essa é uma transformada de Fourier. Tá? Então, dado psi, você faz essa conta e vê o que dá. E com isso, você tem a informação sobre os momentos. Probabilidade de momentos, você pode calcular P médio, P quadrado médio, e assim por diante. Tá? Então, é como se... são duas maneiras diferentes de olhar o mesmo estado. Tá? Depois nós vamos fazer uma abstração disso aqui, a gente vai falar o estado da partícula, na verdade, é uma coisa que nós vamos usar depois essa notação de Dirac, nós vamos falar que o estado da partícula, na verdade, é um vetor. Nós vamos simbolizar assim. Esse vetor você pode descrever na representação de coordenadas, na representação de momentos, numa representação outra que você estiver interessado, mas o estado é esse. E você pode representar esses estados de diferentes maneiras, dependendo de que tipo de informação você quer extrair. Então, isso aqui tem essa representação com psi de x, ou com psi de p, ou alguma outra aqui que possa ser interessante. Tá?
Eu queria dar um exemplo para vocês, só para a gente ter uma coisa mais concreta, para não ficar muito no ar. Dar um estado, obter o psi e ver como é que a gente extrai essas informações daí. Mais alguma pergunta? Assim, eu sei que isso aqui está no ar, isso aqui é bem assim, ativo de motivação, mas então a gente vai formalizar isso um pouquinho mais para frente, mas a ideia é essa, né? Quer dizer, como no caso do fóton, né, que você decompõe o estado entre dois estados independentes, e quando você medir um desses estados independentes, ou dá um ou dá outro, com probabilidade, que é o quadrado do coeficiente, né, de expansão. Você expande esse estado na base do que você quer medir, e esses coeficientes ao quadrado são a probabilidade de você medir aquela componente. Então, para a partícula livre é a mesma coisa. Você monta uma onda que tem momento h cortado K1 ou h cortado K2. Então, esse estado não tem mais um momento bem definido. Cada vez que você medir vai dar uma coisa, mas a probabilidade de dar cada coisa é o peso dessa onda na expansão da sua função de onda. Então, em geral, deixa eu já partir aqui você pode decompor seu estado em várias ondas de momento P. O peso dessas contribuições vão estar associados às probabilidades de você medir aquele momento. Então, muito bem. Deixa eu dar um exemplo aqui. Então, deixa eu copiar o estado que eu fiz aqui. Então, imagine que eu dou para vocês o seguinte estado. Então, eu tenho uma partícula cuja função de onda é assim. Vou normalizar. Sigma. Não, desculpa, raiz de sigma. 2π a 1/4. Tá, então, isso aqui preparei esse estado. P0 é um parâmetro, sigma é um outro parâmetro, e eu quero que vocês obtenham informações sobre probabilidades aqui. Então, primeira coisa, esse estado está normalizado. Vamos verificar isso aqui. Então, se eu fizer integral em todo o espaço, isso aqui tem que dar 1. Então, vamos ver, o quadrado. Então, isso aqui é uma fase, então o módulo quadrado some. Esse raiz de sigma vira sigma. 2π a 1/4 vira 2π a 1/2. E eu tenho que integrar. Desculpa, aqui é 1/4, não é 1/2. Aqui é 1/4. Então, quando a gente eleva essa parte ao quadrado, aquele 4 vira 2. Dx. E a integral da gaussiana então aqui está o fator, é raiz de π dividido pelo coeficiente que está aqui. Então, o coeficiente está no denominador, fica a raiz de π vezes 2σ2, que mata exatamente isso aqui. Tá? Então, isso aqui dá... Então, o estado está normalizado. E a distribuição de probabilidade, então, se eu quiser fazer essa representação, isso aqui vai dar E x2 sobre 2σ2, que é uma distribuição gaussiana centrada em zero. Então, a largura dessa gaussiana é sigma. Fica como exemplo para você. Diga. Esse terceiro passo na segunda linha, então ficou igual a 1 sobre aqui, tá. sigma raiz de 2π, vezes... Qual que é esse outro termo? Tá, ficou meio ruim aqui, né? Deixa eu aqui. Então, aqui eu estou fazendo... Então, esse cara sumiu, né? Porque eu estou tomando o módulo, módulo de IPX some, o quadrado de x2 sobre 4σ2 é x2 sobre 2σ2.
Certo. Então fica a integral do módulo quadrado. Você vê, o módulo quadrado está aqui embaixo, né? A fase some e o quadrado da exponencial ganha um fator 2 aqui. Então, a integral, certo? Aí eu estou usando esse resultado aqui, menos alfa x2, é raiz de π sobre alfa. Tá? Então, como alfa está embaixo, ele vai para cima e aí corta tudo. Certo. Obrigado. Nada. Então, aqui, se vocês calcularem o valor médio de x, vai dar zero, certo? A distribuição assimétrica centrada em zero. Se vocês calcularem o valor médio de x ao quadrado, que é a integral de x2 módulo de psi2 dx, isso aqui vai dar sigma 2. Tá? Fica como exercício para vocês fazerem. E, portanto, o delta x, que é a raiz quadrada de valor médio de x2 menos o valor médio de x ao quadrado, dá sigma. Então, a incerteza na determinação da posição é esse parâmetro sigma que está aqui. E vocês veem que esse P0, ele some totalmente, né? Não tem nenhum papel aqui, porque você toma o módulo quadrado, some aquela fase. Então, muito bem. Então, vamos calcular quem que é o psi de P0. Vamos decompor essa função nas suas componentes de momento. Então, o psi de P0, então vai ser 1 sobre raiz de 2πh cortado, integral do psi de x0, então ele tem aqui o P0, x2 sobre 4 sigma 2, a normalização e a transformada de Fourier. Né? Então, é E a menos I px sobre H cortado dx. Certo? Vamos só confirmar aqui o sinal. Então, eu estou aqui. Né? Então, esse psi de P, eu pego a psi de x, tem o fator aqui, e menos IPX sobre H cortado, integral em dx. Isso aqui deve dar o que eu quero. Então, vamos ver. A integral é em x, certo? Então, vamos ter esse monte de constante. Vamos tirar todo mundo aqui. Essa canetinha, às vezes, ela falha. 2πh cortado, raiz de sigma, 2π a 1/4, tira todo mundo aqui. E aí, a integral. O que eu tenho no expoente é um x2 sobre 4 sigma 2, e eu tenho esses caras aqui, ó. Vou chamar de menos I, P menos P0, x sobre H cortado dx. Então, como é que eu faço essa integral? Eu vou completar um quadrado aqui em cima. Né? Então, eu vou... deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Esse fator que está ali em cima, eu vou reescrever, vamos dar um nome para esse cara aqui. Então, esse expoente todo aqui, vou chamar de φ de x, e eu vou reescrever ele assim. Menos 1 sobre 4 sigma 2, x mais, eu vou ter um I, P menos P0, vamos ver aqui, eu preciso de um H cortado aqui embaixo, que é mais, eu preciso de um sigma 2 aqui em cima. Eu vou fazer isso aqui ao quadrado. Então, quando eu fizer o termo misto, eu preciso de um 2 ainda aqui. Então, quando eu fizer o x ao quadrado, eu pego esse primeiro termo. O termo misto, 2 com 2 dá 4, mata esse 4. O sigma 2 cancela, fica I, P menos P0 x sobre H cortado, que está aqui. Só que eu estou adicionando o quadrado desse termo que eu tenho que cancelar aqui. Então, o quadrado disso, I ao quadrado é menos, esse menos dá mais. Então, eu tenho que subtrair o quê? Então, vamos ver. 2 ao quadrado é 4, cancela.
vai ficar P menos P0 ao quadrado. Sigma quarta mata com um sigma 2, sobra um sigma 2. E sobra um H2 aqui. Certo? Então, φ de x eu vou escrever dessa forma. E eu vou fazer uma mudança de variável, eu vou chamar tudo isso aqui de y. Na minha integral. Tá, então, isso aqui vai ficar um φ de y, na verdade, o dx é o próprio dy, que é menos y2 sobre 4 sigma 2, e tem esse fator que não depende mais de x, que eu posso tirar da integral. Então, vamos ver o que dá. Vou repetir isso aqui na próxima slide. Então, ó, o fator que saiu da integral. Todo aquele monte de constante que estava aqui embaixo, vamos deixá-las aqui por enquanto, eu já vou simplificar. Então, é um raiz de 2πh cortado, uma raiz de sigma, 2π a 1/4. E a integral que sobrou, ó, é a integral de menos y2 sobre 4 sigma 2 dy. E essa integral, novamente, é uma integral gaussiana. Eu sei fazer da raiz de π dividido por isso que vai para cima, então dá um 4π sigma 2 dentro da raiz. Então vamos simplificar esse monte de constante aqui e ver o que acontece. Então, deixa eu simplificar os fatores aqui primeiro. Então, o que a gente ficou de... Então, eu tenho essa raiz de 4π. O sigma 2 sai da raiz, fica um sigma. Aqui embaixo eu tenho 2π. Tem um H cortado. Tem um raiz de sigma. E tem um 2π a 1/4. Então, vamos ver o que vai dar isso aqui. Eu vou dar um nome aqui. Deixa eu ver que nome que eu vou dar. Mi. Eu vou chamar de mi ao quadrado esse fator que aparece aqui em cima. Deixa eu ver, eu vou chamar H2 sobre 4 sigma 2. Vou definir esse cara aqui. Ó. Então, o que acontece? Esse fator vai ficar sigma 2 sobre H2 é 1 sobre 4 Mi2. Então, isso aqui vai ficar E. Mi2. E tem esse pré-fator aqui, vamos chamar de A, que nós estamos simplificando aqui embaixo. Então, vamos lá. Isso aqui é ruim de fazer. Então, esse π cancela. Esse 2 cancela, sobra uma raiz de 2 em cima. Sobra uma raiz de sigma em cima. Vou jogar aqui dentro. Tem um H cortado aqui embaixo. Certo? Daqui. E tem esse 2π a 1/4. Olha só. 2 sigma sobre H cortado é 1 sobre Mi, né? O Mi é H cortado sobre 2 sigma, tirando a raiz. Então, isso aqui é 1 sobre raiz de Mi, 2π a 1/4. Então, se eu substituir esse cara aqui em cima, eu vou ficar com raiz de Mi, 2π a 1/4. Olha só, compara esse resultado, P menos P0, 4, Mi2, raiz de Mi, 2π a 1/4, com a minha função de onda inicial. E é menos x2 sobre 4, sigma 2, raiz de sigma, 2π a 1/4. Então, isso aqui era uma gaussiana,
na representação x com largura sigma e média zero. O que eu obtive para o meu P é uma gaussiana com largura μ, certo? O μ faz exatamente o papel do sigma ali, só que está centrado em P0. Então, você vê que o psi de P, se eu desenhar aqui o psi de P ao quadrado, vai dar uma gaussiana, só que o centro dela está em P0 e a largura é esse μ, certo? E com essa gaussiana agora eu posso calcular valor médio de P, valor médio de P ao quadrado, e a gente vai ver que o valor médio de P vai dar P0. Então, se eu calcular agora isso aqui vai dar P0. O valor médio de P2 vai estar ligado a sigma. Deixa eu só ver quanto que vai dar, porque eu não fiz a conta aqui, mas eu quero falar para vocês. O P2 vai dar μ2 menos P0 ao quadrado, mais P0 ao quadrado. Então, se você calcular o ΔP, que é a incerteza, né, a variância dessa distribuição, e esse cara menos o quadrado do outro. Então, isso aqui é μ2 mais P2, menos o P02 dá μ. E se a gente calcular, então, quem que é o ΔP, ΔX, isso é μ vezes sigma, certo? E se a gente olhar aqui quem que é o μ vezes sigma é h cortado sobre 2. Então, esse estado gaussiano, eu fiz de propósito, porque ele é fácil de fazer as contas, dá para a gente fazer essa transformada de Fourier de maneira simples, e a transformada de Fourier de uma gaussiana é uma gaussiana também. Então, esse P0, que está aqui meio de bobeira no estado inicial e tem um papel importante, ele é justamente o valor médio do momento. Tá? Então, a transformada de Fourier desse psi de x0 dá uma outra gaussiana, cuja largura está ligada com a largura original. Né? Uma é o inverso da outra. E daí que vai vir essa história do princípio de incerteza. Quando você faz transformada de Fourier de uma coisa larga, dá uma coisa fininha. Você transforma o Fourier em uma gaussiana fininha, dá uma gaussiana larga. Então, você tem esse jogo entre as larguras numa representação e numa outra, e isso vai estar por trás, então, do princípio de incerteza. Então, dado uma representação, a gente sempre pode calcular a outra, e a partir dessas duas informações, né, você pode calcular, então, valores médios tanto do momento quanto de posição para o mesmo estado de partícula. Tudo bem? Essas contas estão ok para vocês? Foi meio rápido demais? Você tem algum material para treinar transformada de Fourier ou alguma coisa com outros exemplos desse para a gente ver as contas de novo? Ou em outros casos? Deixa eu passar um exercício para vocês que é legal de fazer e que é fácil, razoavelmente fácil e que é interessante. Eu vou dar um outro estado. Nós vamos fazer uns problemas desse depois. Imagina que eu dou um estado para vocês que é o seguinte. Ele deixa eu desenhar primeiro. Ele é assim, ele é constante num certo intervalo e zero fora dele. Então, a função de onda, ela deixa eu só ver que altura que ela tem que ser. Se isso aqui tem altura h, então como que eu normalizo? Né? Eu tenho que integrar o psi ao quadrado. Então, a integral de psi ao quadrado tem que dar 1.
Então, como isso aqui é diferente de zero só nesse intervalo e é constante, então isso aqui dá, o valor é h ao quadrado. H foi uma letra ruim, né? Parece a constante de Planck. Deixa eu mudar aqui o valor. Vou chamar de A. Então, psi ao quadrado é A ao quadrado, que é constante. Tamanho do intervalo é 2A. Então, a altura tem que ser 1 sobre raiz de 2A. Então, vamos lá. Deixa eu dar o problema. Então, considera uma função de onda que é 1 sobre raiz de 2A se x estiver entre menos A e A e 0 fora. Tá? Então, calcule psi de P0. Esse aqui é um exercício legal porque você vê que a transformada de Fourier vai ser muito simples, né? Porque se você vai integrar no fundo uma exponencial, então vamos voltar aqui para aqui. Então eu vou fazer esse cálculo. Essa função de onda vai ser 0 fora do intervalo. No intervalo ela vale uma constante. Então entre menos A e A você tira a constante aqui e vai integrar uma exponencial. Então essa exponencial você integra, calcula em A e menos A e você vê que vai dar uma coisa do tipo um seno, né? Porque vai ficar exponencial de um lado, menos exponencial do outro, vai dar uma coisa oscilante, que vai ser a representação de momentos. Então, é um cálculo legal de fazer e dá para praticar e calcular. Então, calcula esse cara e depois tenta calcular, eu não sei se esses cálculos saem analiticamente, mas eu acho que sim, calcula aqui todas essas quantidades, valor médio de x, valor médio de x2, valor médio de p, e valor médio de P2. Eu vou ver depois, nós vamos fazer problemas desse tipo, mas outras possibilidades interessantes para praticar, eu vou só fazer o desenho aqui. Isso aqui seria... Ué, travou aqui. Ele não faz mais do que 20 slides. Então, a aula acaba no slide 20. Deixa eu fazer aqui. Ó. Um outro exercício possível seria esse aqui. Ó. Uma função de onda que é um triângulo. Essa aqui dá um pouco mais de trabalho. Menos A até A. Então, aqui você tem que normalizar. E calcular psi de P. Eu acho que todos esses cálculos aqui também saem analiticamente, mas esse em particular é interessante. Tá? A ideia desse problema é assim, você prepara um estado de uma partícula e faz essa partícula passar por uma fenda entre menos A e A. Tudo que está fora dessa fenda, né, você tem aqui uma fenda grandona entre menos A e A, então você prepara aqui uma partícula, ela vem, tudo que bate aqui é absorvido e só passa esse pedacinho e você faz a hipótese que o que passa de uma maneira uniforme. Então, nessa direção X, a função de onda se transforma numa caixinha dessa. Então, é isso. Acho que nós temos uns minutos ainda, mas a aula que eu queria dar é essa. E na aula que vem eu vou falar sobre a evolução temporal, tá? Essas coisas eu comecei a falar de psi de xt, depois abandonei o tempo. Na aula que eu vou retomar a questão da evolução temporal, eu vou falar então sobre a evolução temporal tanto da partícula livre quanto de partículas em estados sob ação de potenciais. Então vai ser essa parte aí, eu vou falar de pacotes de onda, evolução temporal de pacotes de onda. E aí a gente fecha essa parte introdutória e começa, então, finalmente a descrever a teoria de uma forma mais precisa, mais completa, mas tendo como motivação toda essa história que vem antes. Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Um comentário? Fiquem à vontade para perguntar. Eu acho que, principalmente, as dúvidas mais básicas, né? Porque sempre aquela história, né? A dúvida de um é sempre a dúvida do outro também. Então, quando alguém pergunta, ajuda
os outros também a entender. Não se intimidem, né? Perguntas sim Professor, são boas também. Diga. eu fiquei um pouco perdido na parte que você estava fazendo a transformada de Fourier. Você tem como voltar o slide lá? Claro. Aqui, né, que eu comecei. Isso. Não, um pouquinho. Deixa eu ver. Um pouco antes, professor. Tá. É no exercício passado, eu acho. Tá. Esse daí. Vamos lá. Antes de definir a representação de posição e de... Aí. Tá, beleza. Nessa parte aí, da penúltima para a última linha, eu me perdi um pouco. Tá, legal. Tipo, essa integral de dp e phi de p0, eu não entendi direito como ela transforma. Tá, legal. Tá, vamos fazer isso aqui com um pouco mais de cuidado, então. Então, primeiro, o que a gente quer fazer? Né? Eu escrevo o que está em azul aqui, né? O psi de x0 em termos de psi de p, e eu quero agora inverter essa relação. Quero escrever o psi de p em termos de psi de x0. Então, a gente multiplica por menos ip'(x), só é cortado integral dx dos dois lados. E a gente vai trabalhar com essa integral aqui do lado direito. Então, a primeira coisa é fazer, então eu vou primeiro fazer a integral em x, depois a de p. Então a parte em p está aqui, dp psi de p, e o que envolve x são só as exponenciais que estão aqui em cima, certo? Então vamos lá. Então essa integral aqui, ela acontece, então vamos fazer isso aqui, deixa eu apagar isso aqui. Então, essa primeira integral, vamos apagar tudo aqui. Vamos lá. 1 sobre espira cortado. Integral em dp de psi de p0. Então, uma coisa que eu vou usar como resultado é que essa integral aqui é 2π h cortado delta de p menos p'. Vamos usar isso aqui, depois eu volto e falo um pouquinho mais dessa integral em si. Então, essa integral da exponencial em x, ela é 2π h cortado delta de p menos p'. Então, uma vez que eu sei fazer essa integral, eu ainda sobro com a integral em p para fazer. Então, o que vai dar aqui? Esse 2πh cortado com aquele sobe uma raiz em cima. E a integral de uma função com a delta dá sempre a função calculada no p', né? Se eu tenho f de x, delta de x menos x', isso aqui é o f de x', certo? Por modo que a função delta atua. Então, isso aqui, a delta resolve para você a integral e você fica com psi de p'. Tá? E aí você passa esse cara para o outro lado e você tem o psi de p' e temos a integral do psi de x com a exponencial de p'. Tá? Então, uma vez que eu tenho p' aqui e p', aqui eu posso tirar essa linha e escrever o que está aqui. Tá, então, só passei aqui a raiz de p', raiz de 2π para o outro lado, né, joguei dividindo aqui e escrevi o psi de p em termos do psi de x integrado. Tudo bem aqui nessa... Quer dizer, a questão, eu não sei se a sua questão por que isso é isso? Ou era essa passagem? Não, professor, eu entendi agora. Eu estava entendendo que o delta era o G, era um G. Foi essa a minha confusão. Tá bom, é que esse negócio é realmente difícil escrever nesse tablet aqui, a letra fica realmente muito ruim. Acho que eu estava copiando, eu não percebi que você falou delta, aí eu achei que era o G. Aí, mas com o delta agora ficou tudo claro. Tá bom, beleza, legal. Obrigado, professor. Tá. Isso aqui, deixa eu só mudar aqui só rapidinho. O que eu faço aqui? Aqui na página do Moodle, tem eu coloquei esse arquivinho sobre a função delta, e tem uma demonstração aqui
dessa relação integral. Tá? Ou aqui não tem? Ah, tem, tá aqui, isso. Como que você mostra essa relação aqui? Então, tem um jeito de você mostrar isso de uma maneira razoavelmente boa, assim, né? Tomando os limites, né? Partir de integrais conhecidas e mostrar que, de fato, aquilo é uma delta. Então, acho que vale a pena dar uma espiada nesse arquivinho aqui, é rapidinho. E só para... Deixa eu ver o que mais aqui. Isso. Um último comentário só é que essas coisas todas aqui generalizam meio trivialmente para mais dimensões, para 2 ou 3 dimensões. Então, eu não falei muito disso na aula, mas deixa eu voltar lá. Mas aqui no PowerPoint que eu coloquei, tem então um resumo desses resultados. Eu fiz aqui de um jeito resumido, mas... Só mostrar rapidamente. Aqui em 3 dimensões, né, você pode fazer a mesma coisa, você pode escrever a sua função de um psi de R em termos de um psi de K vetor, né, você tem Kx, Ky, Kz, então é uma transformada de Fourier em 3 dimensões, né, você tem Kx vezes x, Ky vezes y, Kz vezes z, você transforma cada um do x, y, z em momentos Kx, Ky, Kz. A transformada inversa é a mesma coisa, só que o fator ganha um meio para cada dimensão, então acaba ficando 2π a 3 meios. E na representação de coordenadas e momentos, mesma coisa. Então, uma é a transformada de Fourier da outra, só que em 3 dimensões você tem um P escalar R, então é xpx mais ypy mais zpz, e você tem um raiz de 2πh cortado para cada dimensão, então acaba ficando 3 meios. Então, no momento, a gente vai sempre trabalhar com coisas de uma dimensão, mas depois a gente retoma isso para 3 dimensões. E só para fechar aqui, uma questão de nomenclatura, eu coloquei aqui nesse slide, a função de onda, né, o psi de R ou psi de T, se a gente tiver na representação de momentos, a gente diz que isso aqui é amplitude de probabilidade. O quadrado do psi é a densidade de probabilidade. É uma probabilidade por unidade de volume. Quem é a probabilidade? É o módulo de psi ao quadrado vezes um elemento de volume. Um dx ou um d3r, que é a probabilidade de eu estar num elemento de volume entre R e R mais dr. Então, a gente sempre acaba misturando a linguagem quando a gente fala informalmente, mas o psi é uma amplitude. Você tem que tomar o quadrado para ter a densidade, e você tem que multiplicar por algum dx, um dy, um dv, para ter, de fato, a probabilidade da partícula estar naquele volume. Então, o psi ao quadrado é só a probabilidade por unidade de volume, é a densidade de probabilidade. Tá? A gente vai falando sobre isso aqui. Está aqui as representações integrais em 1 ou 3 dimensões da função delta. Então, eu acho que é isso por hoje. Se vocês tiverem mais perguntas, mais questões, fiquem à vontade, tem uns minutos ainda. Professor, você vai passando lista de exercício aos poucos? Eu vou colocar a lista também. Por enquanto, para esse capítulo, eu vou indicar isso lá, mas vocês podem tomar como lista todos os exercícios do capítulo 1. Aqui podem tentar fazer, são 8, está aqui em cima, eu coloquei aqui no capítulo 1 do COIN. Então, você vê que tem vários exercícios aqui sobre aquele potencial delta que eu falei para vocês. Tem exercícios aqui já na representação de momentos. Tem uns que são mais chatos, esse aqui, o 5, é um potencial constituído de 2 funções deltas, mas são problemas interessantes, mas são 8 problemas, tá? Meio desse estilo de barreira potencial. Vários deles a gente já fez em estrutura, mas então a lista desse capítulo é todos. Tá? Mais para frente eu vou filtrar um pouquinho para não ficar muito pesado, para direcionar um pouquinho, mas por enquanto podem tentando fazer esses daqui.
E qualquer coisa vocês me dão um toque. Eu fiquei de ver sobre o monitor, né? Eu vou ver isso hoje e eu também aviso para vocês. Certo? Ai, pera. Professor, eu tenho uma dúvida, mas é da aula passada. Tá. Eu queria só perguntar sobre o coeficiente de transmissão e de reflexão. Eu tentei fazer a conta, mas eu acho que eu não sei fazer direito. Ah, tá bom. Deixa eu abrir a aula 1 aqui. Daquele do problema da delta? É lá no finalzinho. É porque seria... por exemplo, o de reflexão, ele é tipo B, módulo de B ao quadrado, né? Sobre A, módulo de A ao quadrado. Isso. Esse módulo, eu faço a expressão vezes o conjugado dele ou não precisa? Exatamente, exatamente assim. Tem que fazer isso, senão você acaba se perdendo aqui. Isso, então você vai multiplicar isso aqui por... Vamos fazer uma reflexão, né? Vai ser... Esse A multiplica todo mundo, né? Então ele não vai sumir. Então vai ser o módulo quadrado desse cara. Então você vai pegar I sigma 2 sobre 2K, dividido por isso, vai multiplicar por menos I sigma 2. É que acabaram meus slides aqui, só vou fazer. Não, tudo bem. Mas é só multiplicar isso aqui pelo... É porque o de C, ele ficou... parece que só fez o módulo ao quadrado sem fazer a conta do conjugado. Eu não sei. Então, a transmissão vai ser o quadrado desse cara, né? O módulo quadrado desse cara. Então, vamos ver. Vou fazer aqui. Deixa eu copiar isso aqui no papel para voltar para a lousa e eu já faço rapidinho. Vamos fazer uma transmissão. O coeficiente é 1 sobre 1 mais I sigma 2 sobre 2K. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Aqui. Vamos usar essa lousa aqui. Então, eu tenho o coeficiente 1 sobre 1 mais I sigma 2 sobre 2K. Então, eu quero fazer módulo disso ao quadrado. Então, você vê, eu vou multiplicar ele pelo seu complexo conjugado. 2K. Então, isso aqui vai dar 1 mais sigma quarta sobre 4K2, certo? Sim. E agora tem que ver quem são esses parâmetros. Deixa eu ver, eu vou colar aqui do lado, deixa eu olhar aqui, que vocês não estão vendo, mas eu tô... O sigma é raiz de 2mv0 sobre h cortado. E o K é o K mesmo, né? Deixa eu só confirmar aqui. O K é o raiz de 2me sobre h cortado. Deixa eu ver se esse raiz está... Não, sigma, esse h cortado está fora da raiz também. Tem uma raiz aqui. H cortado aqui. Então, você vê sigma quarta sobre K2. Então, isso aqui vai dar 2, tira a raiz, aí dá para a palavra 4, M2 V02 sobre H cortado a quarta, esse é o sigma quarta, tem esse 4 que está aqui, que vai cancelar, e tem um K2, que é 2ME H cortado a quarta. Ah, não, esse aqui tá não, H cortado ao quadrado. Então, vamos ver se 4 cancela. H2 vai sobrar um H2 aqui embaixo. Então, deixa eu escrever aqui. 1 mais 1M só vai sobrar em cima. V0 ao quadrado. 2 H2E. É isso?
Vamos ver, deixa eu olhar aqui no slide para ver se está certo. Isso é isso mesmo, dá certinho. 2mH2, é isso. Ah, entendi. Então a conta é um pouquinho mais do que eu achava que tinha que fazer. Pessoal, tem que substituir esses parâmetros aqui que foram definidos, né, só para cancelar e simplificar. Ah, entendi. Entendeu? Então tá, professor. Obrigada. Nada. Mais alguma coisa? Então é isso, gente. Obrigado aí pela presença. Até quarta-feira. Então, quarta-feira a gente continua. Eu faço uma revisãozinha rápida disso. E a gente fala, então, da evolução temporal. Parar de gravar.